Vamos para a palavra de Deus, pessoal? Glória a Deus. Vou pregar de hoje, tá? Porque a de domingo já está preparada. Vou abrir para você hoje no versículo que é o meu chamado. Olha o que eu vou pregar, hein? Eu vou pregar para você hoje o versículo da minha chamada, que está no Salmo 89, no versículo 19. Vamos meditar? Salmo 89, no versículo 19. Eu vou ler para você o versículo, depois nós vamos meditar aqui. E não fica chateado comigo, não. Tem umas partes hoje que eu dou uma pegadinha um pouco mais pesada em você. Mas é bênção, né? Faz parte. Diz assim: então disse em visão e falaste do teu santo. A palavra santo aqui é separado, é diferenciado. O que é uma pessoa santa? A pessoa santa é a separada das coisas erradas. É a pessoa separada do mundo. O santo, ele tem uma característica nele que é gritante. Deus separou ele, Deus escolheu ele por causa disso aqui, ó. Então em visão falaste do teu santo e disseste, olha que lindo, hein? Socorri um que é esforçado. Uma das características das pessoas santas é o trabalho, é o empenho, é a dedicação, é o foco. A pessoa é muito focada, ela tem meta, ela mete a cara, ela trabalha, ela se dedica. E isso é uma coisa que Deus procura muito. Tanto é que Deus procura, que você vai ver na continuação do versículo escrito assim, ó: socorri um que é esforçado. Então Deus abençoa, socorre e ajuda pessoas dedicadas. E ele fala mais aqui, mas vou explicar bem direitinho isso aqui para você. Mas diz assim, ó: e exaltei o eleito do povo. Então isso aqui fala que não é só Deus que socorre a pessoa. Deus socorre uma pessoa que as pessoas já falam: nossa, como essa pessoa é empenhada, nossa, como essa pessoa é dedicada, como é trabalhador, como essa pessoa é envolvida com aquilo que faz, como essa pessoa ela é imersa naquilo, ela pensa naquilo ali, ela trabalha, ela mete a cara, sabe, ela vai para cima e tal. Então a pessoa que o próprio povo elege uma pessoa trabalhadora. Mas tem mais agora. Lê a primeira palavra do versículo 20, por gentileza. O que diz aí? Achei. Mas não é achou qualquer pessoa, não. Ó. Achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. Aqui está falando uma passagem, está falando que o Davi, esse cara esforçado, que é eleito pelo povo. Mas fala aqui de uma passagem específica que aconteceu com o Davi. Fala no dia que ele foi ungido. Esse dia que ele foi ungido, o Samuel, que era o profeta da época, ele chega na casa de Jessé, que era o pai de Davi, obviamente. E ele chega lá para ungir, e você lembra onde é que o Davi estava? Alguém lembra onde ele estava? Vamos lá? 1 Samuel 16, 11, só para recordar onde é que o Davi estava quando ele foi ungido rei. Versículo aí, ó: e disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor. Leia onde é que ele estava. Eis que apacenta as ovelhas. Aonde o Davi estava, pessoal? Trabalhando. Quem falou trabalhando? Trabalhando. Exatamente. Quando Deus ele vai dar um posicionamento para alguém aqui na terra, ele vai abençoar alguém, ele quer fazer uma coisa maior, ele quer usar alguma pessoa para fazer uma coisa grande. Ele não vai procurar entre os ociosos. Deus ele não vai procurar entre as pessoas à toa. Deus não vai procurar entre os preguiçosos. Você tem que botar isso na tua cabeça. Se você é uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa muito na inércia, você é muito parado, está sempre dormindo, sempre pescando, sempre com sono, Deus não tem coisa grande para você. Deus só vai ter coisas grandes para pessoas exatamente desse jeito. Você está escutando o que eu estou falando? Isso aqui é muito mais sério do que você possa imaginar. Então o Davi está lá trabalhando, e eu vou melhorar isso aqui. Nós sabemos, por um episódio que tem na Bíblia Sagrada, que quando ele está o Golias está atacando as tropas de Israel, e o Davi se manifesta lá, que ele quer lutar com o Golias, e ninguém dava nada para o Davi, aquele negócio todo. E o Davi fala como ele apacentava as ovelhas do pai dele. Você lembra? Diz que aparecia um leão, aparecia um urso. O que ele fazia com o leão e com o urso? Ele matava e tal. Então ele não apacentava apenas as ovelhas, ele apacentava com integridade, ele apacentava com força, com violência. Ele era violento. Então ele levava a sério, pessoal, o apacentar as ovelhas. Agora eu pergunto, Deus mandou o Samuel ungir lá na casa do Jessé um apacentador de ovelhas? O que Deus mandou o Samuel ungir? Um rei. Então olha só que eu vou te dar uma dica aqui. Dica do pastor Michael na Bíblia Sagrada. Eclesiastes 9:10. Ainda que hoje você não esteja fazendo aquilo que você gostaria de fazer, ou você não alcançou ainda uma posição de rei, hoje você está só apacentando as ovelhas. A minha dica é a seguinte:
tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o. Faze conforme as tuas forças. Se é uma coisa que não é uma coisa que você gostaria de estar trabalhando naquilo ali, trabalha bem naquilo ali, que nem é o que você gostaria, mas é dali que Deus vai te abençoar com coisas maiores. Deus sempre vai procurar pessoas entre os trabalhadores. Deus sempre vai socorrer o esforçado. Deus sempre vai procurar as pessoas que nem Davi, semelhantes a Davi. E diz mais o versículo aí, ó, porque na sepultura para onde você vai ir, ou seja, eu e você a gente vai morrer um dia, lá não tem obra, lá não tem trabalho. E além de não ter trabalho, não tem indústria, não tem ciência, não tem sabedoria alguma. Então trabalhar é uma coisa para a terra, é para aqui trabalhar. Então trabalha, se dedica, se esforça. Eu sempre fiquei pensando de onde que Deus tirou a ideia de fazer o pastor. Aí eu comecei a pensar, falei, caramba, tá aí, tá na cara. Eu nunca fui um cara, quando eu joguei futebol, que eu dei migué em treino físico. Nunca. Você sabe o que é migué? Falei migué, agora de repente a pessoa fica, migué, o que é migué? Migué é o pastor? Não, migué. Quem é que sabe o que é migué? É você ficar encurtando o treino, é você ficar se fazendo, é você tentar encurtar, meter curva e tal. Nunca. Pelo contrário, os meus treinadores sempre tiveram que dizer assim, ó, não, chega, tá bom, tu vai te machucar. Inclusive, me machuquei por causa disso. Porque eu ficava no final do treino treinando a mais que os outros. Porque eu sempre fazia alguma coisa a mais. Mas não era o que Deus queria. Mas Deus olhou e pensou assim, imagina esse cara fazendo a obra de Deus. Imagina esse cara, ele não vai precisar ninguém ficar em cima dele. Ele vai meter a cara e vai fazer. Vai pregar até mais que o normal. E não deu outra. Então vou te falar de novo, Deus... Ele vai procurar pessoas trabalhadoras que estão em movimento. Ele não vai procurar na inércia. Ele não vai procurar pessoas à toa e preguiçosas. Você quer ver outro exemplo na Bíblia Sagrada, além do Davi? Abre em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19. Olha que interessante isso aqui. Está acompanhando o que o pastor Mike está falando? Deus, ele socorre aquele que é esforçado. Ele está procurando, ele disse achei. Se ele falou achei a Davi, porque ele estava procurando. Achei a Davi... Meu servo e com meu santo óleo ungi. Eu separei ele uma coisa maior. Eu ungi ele como rei. Mas para mim ungir ele como rei, primeiro eu provei ele. Eu fiquei olhando como é que ele se comportava como pastor de ovelha. Você sabe o que Deus está fazendo comigo aqui em Campo Grande? Ele está me observando para uma coisa maior. Ele está me olhando uma coisa maior. E se eu der duro aqui, vamos dizer que eu sou aquele pastor que tem um culto menor, eu prego. Tem um culto maior, eu prego também. Me dedico, me esforço. Como eu falei você, eu já estou preparando a mensagem de domingo, hoje e sexta-feira. Tem pastor que até domingo de manhã não preparou a mensagem. Ele vem para cima do altar e diz assim, meu Deus, o que eu vou pregar? O cara está cantando louvor e diz assim, ó, já sei, vou pregar aqui mesmo. Não, irmão, tá errado. Tá errado, irmão. Tem que se preparar, tem que se policiar, meu irmão, senão você não vai ser nada na vida. Você já tem que ir preparando, se projetando. 1 Reis 19, 19. Ó. E partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Quem que o Elias escolheu para ficar no lugar dele? Um trabalhador. Ele saiu para procurar uma pessoa para colocar no lugar dele no campo. E a Bíblia diz que o Eliseu estava lavrando, irmão, estava trabalhando. E dá a entender que ele estava no lugar de um boi. Ele estava trabalhando como se fosse um boi, estava trabalhando junto com os animais. E foi ali que Deus levantou esse grande homem de Deus, que recebeu a porção dobrada. Tudo que o Elias fez, o Eliseu fez dobrado, 2 vezes. Ele recebeu uma unção dobrada, pessoal. Por quê? Porque era um trabalhador, era um cara dedicado, era um cara esforçado. Você quer ver outro exemplo? Esse aqui eu vou colocar na linguagem de hoje. Hoje o pastor Michael acabou Amós, hoje de manhã. Eu finalizei Amós. E em Amós capítulo 7, no versículo 13 e 14, eu vou colocar na linguagem de hoje para você entender como é que o Amós foi chamado para ser profeta. Sem ser profeta, quer ver? Ó, versículo 13, não 14, põe para mim, 14. Amós respondeu e disse, olha o que o Amós disse, eu não sou profeta por profissão, eu não ganho a vida profetizando, sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Agora escuta essa aqui, o 15, mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel. Você viu isso aqui, irmão?
Deus, você viu que forte isso aqui na Bíblia? Ele disse assim, ó, eu não sou pastor de profissão, não sou profeta de profissão, mas Deus mandou eu anunciar a palavra porque eu sou um cara trabalhador. Deus viu em mim um cara trabalhador. Deus viu em mim um cara que eu não tenho, sabe, como profissão. Eu vejo muitos, o profeta fulano, profeta ciclano, profeta. Não sou não. Eu sou um boiadeiro. Eu sou um boiadeiro, eu cuido de gado, cuido de ovelha. Eu sou um cara que, eu cuido de figueiras. Eu cuido de figueiras. Mas Deus olhou em mim um trabalho e me abençoou. Então, vou dizer de novo. Aonde que o Davi foi levantado? Apacentando ovelhas. Aonde que o Eliseu foi levantado? Trabalhando, lavrando no meio dos bois. Aonde que o Amós foi levantado? No trabalho, cuidando de figueira, se esforçando. Vou te falar de novo, Deus não levanta gente preguiçosa. Deus nunca vai colocar alguém sobre a face da terra em posição alta se a pessoa ela é ruim de trabalho. Se a pessoa ela é ruim, ela é sempre à toa. É aquela pessoa que usa a lei do menor esforço. Não pode usar a lei do menor esforço. Você tem que se dedicar, você tem que se esforçar. Quem está conseguindo acompanhar o que o pastor Michael está falando aqui? Você está conseguindo pegar o raciocínio da interpretação? Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia Sagrada tem um livro que me chama muito a atenção. É um livro que conta a história de uma família que era israelita. Era uma família de Belém, Judá. Inclusive, você conhece muito bem ela, que é Elimeleque, Malom, Quilion e Noemi. Quem já ouviu falar da Noemi na Bíblia Sagrada? Mas você lembra o nome da nora dela? Como é que é o nome do livro, pessoal? Ruth. Mas a Ruth é moabita, caramba. Como é que a Bíblia Sagrada tem um livro de uma mulher que é moabita, e essa moabita, ela acabou sendo bisavó de Davi, porque ela casou com Boaz, Boaz gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Como é que essa mulher, que ela é do povo moabita, ela não é do povo de Deus, como é que ela se tornou descendência de Jesus Cristo de Nazaré? Como é que ela foi parar na genealogia de Cristo? Sabe por quê? Olha o que diz em Ruth 2, versículo 2. Eu te provo isso que eu estou pregando hoje com muito texto bíblico. Diz assim a Bíblia: e Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Então a Noemi não quis trabalhar. Ela disse: vai lá, para trabalhar. Ela foi. E olha o que aconteceu, versículo 3. E foi, pois, e chegou e apanhava as espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E esse cara acabou aqui, ele acabou casando com a Ruth. E ele era da descendência de Elimeleque, que era o marido da Noemi. Ele casa com essa mulher e dali vai gerando, como eu falei, gerou Jessé gerou Davi, Davi vai ser da descendência de Jesus. Isso aqui é demais, irmãos. Isso aqui é demais. Essa mulher ficou na história porque ela foi trabalhar. Essa mulher ficou na descendência por causa de trabalho, pessoal. Por causa de empenho, por causa de dedicação, por causa de força. Você precisa aprender isso. O Davi, vou repetir, sou chato, hein? O Davi foi escolhido por Deus para ser rei no campo, trabalhando com ovelha. O Amós nem profeta de profissão era, mas Deus mandou ele largar o rebanho, largar as figueiras para ir pregar. Você vê na Bíblia Sagrada, Eliseu estava trabalhando, parecia um cavalo, estava no meio de uns bichos lá trabalhando, dos bois. Foi ali que Deus honrou ele, foi ali que Deus abençoou ele. Deus não vai procurar entre os preguiçosos. Olha só que forte agora, irmão. Se você não está fazendo nada, vai arrumar algo para fazer, irmão. Vai arrumar uma enxada, vai arrumar alguma coisa, irmão. Estou falando sério, irmão. Se você quer que Deus te dê uma coisa maior, se você quer que Deus te abençoe, irmão, vai tratar de se mexer. Vai fazer alguma coisa, você tem que estar em movimento. Deus abençoa pessoas que estão em movimento. Quer ver eu te falar uma coisa agora bem séria? Qual foi a única vez que o Davi, ele quebrou a cara, pecou e quase perdeu a vida? Se lascou bonito. Não foi com a Batseba? Foi ou não foi com a Batseba? Tá, mas onde é que o Davi tinha que estar naquela época? Tinha que estar na guerra. A única vez que ele ficou em casa, a única vez que o Davi ficou em casa e não foi trabalhar quando ele tinha que trabalhar, ele pecou. Você lembra o que diz em Gênesis na Bíblia Sagrada? A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou o jardim do Éden para quê? Para o povo ficar olhando, o Adão e Eva ficar olhando para o teto não, ficar olhando para as frutas caindo na boca dele e comendo sem fazer nada? Por que Deus colocou o homem no jardim do Éden? Para cuidar e lavrar. Está lá em Gênesis escrito isso. Deus colocou o ser humano para trabalhar. Quando é que foi que Adão e Eva caíram em pecado, irmão? Fala para mim, irmão. Eles estavam trabalhando? Não, eles estavam lá mexendo no TikTok, irmão. Não, eles estavam sem fazer
Foi ali que Adão e Eva caíram, irmão. Irmão, olha, eu vou te falar uma coisa. A pessoa que é trabalhadora, dedicada, que tem meta, a pessoa que tem foco, ela não tem espaço para o diabo. Ela não tem tempo para Satanás. A pessoa que ela é muito à toa. A pessoa que é muito sem nada o que fazer, muito viajandona, muito no mundo da lua. Esse tipo de gente, o Satanás enche a cabeça dessa pessoa. Porque a pessoa que ela está ligada naquilo que ela tem que fazer, ela não tem tempo para esse negócio, pessoal. Diga aleluia. Irmão, é isso que eu estou te falando, irmão. Faz tudo que vier na tua mão para fazer, faz com toda a tua força, porque dali Deus vai te abençoar com coisas maiores. Deus vai procurar pessoas lá no trabalho, ok? Agora voltando aqui a meditar com você, volta lá de novo no Salmo 89, no versículo 19, agora você vai entender mais, ó. Então em visão falaste do teu santo. O que Deus falou daquele que é separado para ele, né? Socorri um que é esforçado, exaltei um eleito do povo. Então, irmão, tomara que as pessoas falem bastante de você. Nossa, aquela pessoa, ela cobra o escanteio e sai correndo na área para cabecear. Nossa, pensa uma pessoa dedicada. Pensa uma pessoa que eu vejo essa pessoa aqui, essa pessoa, caramba, se prepare, vai ser a próxima pessoa abençoada por Deus. Você quer ver uma pessoa que vai ficar esquecida nesse mundo? O vagabundo, o preguiçoso, o vadio. Esse tipo de gente vai ficando para lá, irmão. Vai ficando para depois. Toda pessoa desse jeito. E eu vou te mostrar algumas características das pessoas preguiçosas daqui a pouco, você não vai gostar. Quer dizer, você vai gostar que você é trabalhador, amém, pessoal? Tomara. Então a Bíblia diz: socorri um que é esforçado, que é dedicado, exaltei o eleito do povo, achei a Davi, o meu servo com o meu santo óleo ungi. Sabe outro caso também de eu lembrei de uma pessoa também que era muito trabalhadora na Bíblia Sagrada? Fala comigo, Jacó. Exato, no Gênesis capítulo 31, no versículo 6 ao 9, olha o que diz. O Labão tentou enganar ele, pessoal. Labão, que era o sogro dele, tentou passar a perna dele 10 vezes. Tentou trocar o salário dele, tocava daqui, trocava de lá, mas ele continuava trabalhando. E olha que a Bíblia diz: vós mesmas sabeis, disse o Jacó para as esposas dele lá, que ele tinha a Raquel e a Leia. Aliás, para casar com a Raquel, ele teve que trabalhar quanto tempo? Não, 7 não, ele foi enganado, foi 14. Quantos anos? Pensa num cara trabalhador. Então ele trabalhou 14 anos para essa mulher. Aí diz assim, ó: e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder, com toda a minha dedicação, com todo o meu empenho, com toda a minha força, toda a minha capacidade, eu tenho servido o pai de vocês. Eu sou um cara dedicado, eu estou trabalhando. Mas o pai de vocês me enganou. Ele mudou meu salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Sabe por que Deus não permitiu? Porque Deus está do lado do trabalhador. Deus está do lado do dedicado. Deus está do lado do cara que sua. Deus está do lado do cara que mete a cabeça, ele mete a cara. E olha o que diz no versículo 8 agora, ó. Quando ele dizia: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Quando ele dizia: os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Versículo 9, lê comigo: assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu para quem? Exatamente, Deus vai pegar as coisas dos enrolados e vai dar para os dedicados e trabalhadores. Pode escrever o que eu estou te falando, irmão. Se prepare. Você quer ver a próxima pessoa abençoada e socorrida por Deus, que Deus vai ser que nem a Ruth: eu vou trabalhar, pegar espiga. Vai ser que nem o Jacó: vou lá trabalhar. Ele pode estar tentando me enrolar, mas o trabalho, Deus está do lado do trabalhador. Eu vou ser que nem o Davi, vou estar lá no campo, lutando contra o leão, lutando contra o urso, lutando. Vai ser lá que Deus vai me abençoar. Deus vai abençoar a gente quando a gente mete a cara, e vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 58, vamos lá. 1 Coríntios 15, 58 fala assim a Bíblia: portanto, meus amados irmãos, olha como é que a gente tem que ser em tudo que a gente vai fazer. Sejam firmes. Eu vejo muita gente mole, irmão. A pessoa é mole, qualquer coisinha a pessoa já amolece. Sejam firmes, constantes. Tem gente que parece gráfico de bolsa de valores. Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Daqui a pouco a pessoa quer muito, daqui a pouco não quer mais nada. Daqui a pouco a pessoa vem. Daqui a pouco a pessoa desiste, aparece, desaparece. Não, seja firme, constante, sempre abundante. Tem que ter volume. Tem que ter volume de trabalho. E ia dizer assim, ó: na obra do Senhor. Agora vamos lá. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O meu trabalho, o teu trabalho, a nossa dedicação nunca vai ser inútil. Por que não vai ser inútil? Porque o nosso Deus é um Deus de trabalho. Quem acredita que Deus é um Deus de trabalho? Começaram a brigar com Jesus porque Jesus estava curando e pregando no sábado.
O pessoal ficou doidão com Jesus. O pessoal dizia assim, mas você está fazendo o que no sábado? No sábado não pode curar, no sábado não pode pregar. E lá em João, no capítulo 5, no versículo 17, se eu não me engano, no 16, e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matar, porque ele fazia essas coisas no sábado. Não pode, Jesus, sábado não trabalha, Jesus. Sábado tem que ficar parado, Jesus. Por que o senhor está trabalhando no sábado? E olha só o que Jesus disse. E ele respondeu, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Diga amém. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, irmão. Irmão, Deus é um Deus de trabalho. No Salmo 121, no versículo 5 e o 6, diz que Deus não pisca. Isso aqui, que de vez em quando tem gente que o pastor Mike está pregando, a pessoa está assim, O pastor está pregando e a pessoa está assim, Irmão, tem gente, ou a pessoa está com capeta, ou a pessoa está com problema de saúde. Porque dorme em tudo que é lugar. Você conheceu a pessoa assim? A pessoa encosta para comer, ela dorme. A pessoa ela encostou no lugar assistindo uma coisa, ela dorme. A pessoa está conversando contigo, ela está dormindo de olho aberto. Ou está com capeta essa pessoa, ou a pessoa está com problema de saúde. Você tem que ver isso aí, irmão. Vocês querem dormir toda hora, irmão. E dorme com uma beleza. Dorme até o cabelo bater palma, sempre fazendo bico. Dorme tudo. Tem que cuidar, irmão. Olha só o que diz aqui no versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. 4. E eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que não pisca. O Deus que está sempre de olho aberto. O Deus que não dorme. Você imagina se Deus dormisse, irmão, e deixasse de cuidar da rotação e da translação? Irmão, a gente está lascado, irmão. Ele está sempre cuidando, irmão. Está sempre de olho aberto, sempre ligado. E agora tem um recadinho para você. Provérbios capítulo 6, versículo 6, para a gente ir acabando. Quase acabando. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada aqui. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e seja sábio. Mas pastor, o que eu tenho que ir lá olhar a formiga? Você já viu algum dia uma formiga parada? Quem já viu algum dia uma formiga parada, levanta a mão. Você nunca viu? Eu já vi, matei ela. Aí eu matei a formiga, ela parou. Quando você mata a formiga, você vê ela parada. Porque enquanto ela estiver viva, ela está se movimentando. E é isso que ela vem ensinar para mim e para você. Vai ter com a formiga ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e seja sábio. Olha como é que ela funciona. A qual não tendo superior nem oficial nem dominador. Ela não precisa alguém para falar para ela assim, vai formiga, Deus é contigo. A formiga não precisa de coaching. A formiga não precisa que alguém motive ela. A formiga não precisa de um patrão. Ô formiga, você já foi lá preparar no verão teu mantimento? Daqui a pouco vai chegar o inverno, você vai morrer. Nada. Está lá a formiga, sempre se movendo, carregando o negócio nas costas dela que é maior que ela. Ela não precisa, ela não tem superior, ela não tem oficial, não tem dominador. Ninguém precisa ficar motivando ela. Ninguém precisa ficar mandando na formiga. E a Bíblia diz aqui que eu preciso olhar para ela. Olha para a formiga e seja sábio. Ela não para de se mover. E ela faz um negócio forte no versículo próximo. Ela diz assim, que ela prepara no verão o seu pão. Você escutou o que ela faz? Ela prepara. Você tem que se preparar. Eu te falei agora, a minha mensagem de domingo já está preparada. Já preparei a mensagem de domingo. Já estou me projetando para o programa que vai ter amanhã de manhã. Que testemunho que eu vou passar, o que eu vou fazer. Então eu não caio de paraquedas no lugar. Ai, caí de paraquedas. Ai, agora como é que vai ser? Agora, meu Deus do céu, cruz credo, não me preparei. Não, mano, não. Você já assistiu aqueles desenhos do Pica-Pau? Quem já assistiu o desenho do Pica-Pau? Você lembra que tem um episódio da formiga? As formigas estão trabalhando e o Pica-Pau está lá, sabe, brincando e tal e coisa. E aí eles ficam lá tocando, parece uma flauta, um negócio, sei lá o que é. Daqui a pouco chega o inverno, está caindo neve. Aí as formiguinhas estão lá dentro da casinha delas comendo a comidinha e o Pica-Pau vai lá e bate, me ajuda aí. Ele fala, te ajudar não. Se lasca. Não se preparou? Se lasca. É isso que está aqui escrito, prepara no verão seu pão e na cega, na colheita junto o seu mantimento. Então elas começam a entender quando está chegando a época da colheita, ela vai lá e ela come todas as coisas que você plantou. Ela come ou não come? As formiguinhas são espertas, irmão. Ela vai lá e ela corta o negocinho, enfia uma folha mais pesada do que ela nas costas e está lá trabalhando. E você olhando para ela assim, ai que legal. Legal, né? Acho que vou dormir um pouco.
Não, irmão, a formiga está te dando um baile, irmão. A formiga está te dando um baile, irmão. Um baile, aquele bichinho fraco. Olha o que diz o próximo versículo, ó. Ó, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Nossa, tem gente que está sempre dormindo, irmão, sempre dormindo, você não vai ser abençoado, irmão. A pessoa que está sempre dormindo, toda hora dormindo, você está perdendo a vida, irmão. E o que mais que diz agora? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando. Tem pessoa que você vai conversar com a pessoa pisca na tua frente, assim, ó. Irmão, tem gente que pisca na tua frente, uma pessoa está sempre piscando, irmão. Piscando não, pescando, sempre pescando. E olha só o que diz agora. Um pouco encruzando as mãos, um pouco para estar deitado. Próximo versículo agora, ó. Assim te sobrevirá a tua pobreza como homem, como um ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Você vai ficar totalmente desprevenido. Aliás, desprevenido não. O ladrão você não sabe quando vem. E o homem armado ele te rende. Você fica rendido, você não tem o que fazer. Você não consegue nem para a direita nem para a esquerda. Então você vê, olha só. Pessoa preguiçosa está ligada à derrota e pessoa tá ligada à pessoa que Deus vai socorrer e vai abençoar. Todo trabalhador vai ser o próximo abençoado nessa terra. Dedicado, esforçado. A Bíblia diz no Salmo 128, no versículo 2. Olha que lindo esse texto. Salmo 128, 2. Pois você vai comer do trabalho das tuas mãos. Você vai ser uma pessoa feliz e tudo vai dar certo. Olha que lindo, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Pois você vai comer do trabalho das tuas mãos, você vai ser feliz e tudo vai dar certo na sua vida. Você é uma pessoa trabalhador, irmão. Mas tem gente que está sempre procrastinando, né? Sempre, né? Parece lá o Jaiminho lá do... Perdão, se tem algum Jaiminho aqui na igreja. O Jaiminho do Chaves, lembra? Eu quero evitar a fadiga. Eu quero evitar a fadiga. Pô, tem gente que está sempre querendo evitar a fadiga, irmão. Para com isso aí, irmão. Como eu te falei, isso é um capeta, irmão, um coati que grudou na tua perna. Você está grudado por uns 7 bichos de preguiça. Manda esse capeta embora hoje, irmão. Manda embora, irmão, manda embora. Você, sai, demônio, sai, demônio. Está sempre deixando eu parado. Alguém viu o pastor Mike fazendo o programa ontem de manhã? Quem viu o pastor Mike fazendo o programa? Como é que estava a minha voz ontem? Rouca? Estava pegando assim. Como é que a minha voz está hoje? Deus cura no trabalho, irmão. Deus cura no movimento. O negócio é meter a cara, trabalhar, se dedicar e não parar. Deus vai fazendo a obra. Olha isso aqui para mim finalizar agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Põe para eles na tela. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Ó. Vou botar o 10. Né? Ó, o 10. Ó. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, é um mandamento. Que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Não quer trabalhar, vai passar fome. Olha o que o apóstolo Paulo disse, próximo versículo agora aqui. Ó. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando. E olha só, antes, fazendo coisas vãs. Você vai ver em outra passagem, o apóstolo Paulo falando, sabe o quê? Por isso que você fica falando mal dos outros. Geralmente a pessoa que fala mal de outras pessoas e vive tendo tempo para falar mal de todo mundo é porque não faz? Não faz nada. Irmão, quem faz as coisas não tem tempo para falar da vida dos outros, irmão. Uma pessoa que trabalha, a pessoa que se dedica, ela não tem tempo para ficar, irmão, fuçando com outra coisa, irmão. Não tem tempo, irmão. Você está sempre envolvido, sempre focado. E aí diz mais agora o versículo próximo aí, ó. Esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, hein? Que trabalhando com sossego como do seu próprio pão. Então, ó, é isso que eu estou falando, é mandamento. Então Deus mandou a gente trabalhar. E é lá que Deus vai procurar. Vou te falar um negócio agora legal. O meu pastor que foi me levantar para o ministério, lembra até hoje, eu estava parado, eu estava me tratando do joelho, e eu fui para a igreja, me converti, recebi o chamado. E ele me pediu, aliás, ele tinha falado com o pastor Alcides, e o pastor Alcides pediu para ele. Esse pastor era o pastor Arthur, ele não está mais na Igreja da Graça hoje. Mas esse pastor aconteceu o seguinte, ele falou assim, o pastor Alcides, tem um cara aqui, o cara é bom, hein? O cara tem chamado, tem ministério e tal. Vai ser um grande pastor, vai ser tal coisa. O pastor Alcides perguntou assim, o que ele está fazendo? Ele está parado, ele jogava futebol profissional, ele está encostado agora. Posso chamar para ele vir morar na igreja? Você sabe o que o pastor Alcides mandou ele fazer? Mandou eu trabalhar. Se ele tem chamado mesmo, põe ele trabalhar, ele vai trabalhar e tu dá uma comunidade para ele de noite. Aí eu lembro até hoje que o pastor Arthur chegou e disse assim, é o seguinte, o pastor Alcides até quer que você venha morar na igreja, mas ele quer que você vá trabalhar, e quando você estiver trabalhando, ele vai te dar vou te dar essa comunidade, que foi a Cidade Feliz. Até que você sabe qual foi a primeira ovelha da Cidade Feliz?
Tá ali a primeira ovelha, ó. Minha esposa, né? Foi tu e mais 2 mulheres que estavam na calçada, né? Você lembra disso, não? Eu preguei para minha esposa, nessa comunidade, preguei para ela e mais 2 mulheres que estavam na calçada, né? Depois. Era 2 mulheres, acho que estavam sentadas lá por ali, né? E eu preguei. E olha só, aí eu cuidava dessa comunidade terça-feira de noite, quinta-feira de noite e domingo. Aí começou a querer crescer, uma sapataria pequena, e começou a querer crescer o trabalho, começou a volumar, na proporção da época, né? Foi crescendo. E ele disse, agora você vai cuidar também de Nova Petrópolis, que era outra cidade lá. Então olha o que acontecia. Eu trabalhava na Marco Polo todos os dias, e ainda tinha que treinar no time da empresa. Quando acabava o treinamento lá e o trabalho, acabava o treinamento, eu ia correndo para a igreja, eu chegava na igreja suado, muitas vezes chegava até com um macacão do trabalho, fedido, suado. Eu tomava um banho na igreja e eu já ia lá ser obreiro. No dia que eu não era obreiro, eu ia direto para a Cidade Feliz, de ônibus, eu mesmo abria a igreja, eu mesmo passava envelope, eu mesmo cantava, eu mesmo tudo eu fazia. E olha o que eu vou te falar agora, você vai escutar, hein? Quando dá 3 horas da manhã, o ônibus da Marco Polo passava para me levar para trabalhar de novo. E isso foi um bom tempo. Aí o pastor disse, olha, foi lá e falou com o pastor Alcides, olha, o trabalho do rapaz está acontecendo isso. Ah, agora você pode tirar ele do trabalho e levar para a igreja. Mas nunca Deus vai fazer assim, ó. O que você está fazendo, fulano? Ai, Deus, não estou fazendo nada. Não está fazendo nada? Então eu vou te usar. Vem cá que não está fazendo nada. Deus nunca vai pegar um cara ocioso parado para usar. Ele vai sempre usar um cara que está em andamento. Ele sempre vai usar alguém que está para frente. Diga aleluia. E um recadinho para você que diz que, ai, pastor, mas eu sou aposentado. Trata de fazer uma coisa, senão você vai morrer também. Você foi, me aposentei. Me aposentei. O que você vai fazer agora? Me aposentei, agora não vou fazer nada. Trata de fazer alguma coisa. Porque toda pessoa que se aposenta, ela começa a querer engatar, sabe, um estacionamento, vai parando, vai pegando uma cadeira de balanço, daqui a pouco começa a aparecer, e dor no joelho, e dor no braço, dor na perna. Daqui a pouco fica com a boca torta, e se tranca, não sei o quê. Pode parar, irmão. Vai trabalhar, vai fazer, você tem que estar ativo. Você tem que estar ativo. O missionário está com 74 anos, vai fazer? O missionário, 74, 75. Vai fazer 75, não é? O missionário vai fazer 75, você dá 75 anos para o missionário? Mas por quê? Está lá trabalhando, e faz exercício, e se movimenta, e vai, e vem. Agora você, não, pastor, eu estou só para me aposentar. O que vai acontecer? Vou parar tudo. Não te dou 2 meses, você morre. Para com isso, vai se movimentar, vai fazer alguma coisa. Você tem que estar ativo, porque quem estiver ativo é ali que Deus vai procurar para dar grandes coisas nessa terra. Quem quer grandes coisas da parte de Deus? Então não para, se movimenta que Deus vai te abençoar. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém. Se coloque de pé toda a igreja e nós vamos orar agora, para tirar o coati. Vai embora, coati. Vai embora, bicho preguiça. Sai da minha braça, da minha perna, sai. Que tem gente que gosta de dormir uma barbaridade, hein, irmão? Nossa, pensa uma pessoa que gosta de dormir, irmão. Tem gente que gosta de dormir, dorme até fazer bico. A pessoa acorda de manhã com a boca murcha. Não, irmão. Acordar. Tá amarrado, irmão. Mas você está dormindo pouco, estou dormindo pouco, só 18 horas por dia. Tá amarrado isso aí, irmão. Parar com isso aí, irmão. Não, pastor, quem dorme bastante vive bastante. Olha, Deus vai procurar pessoas trabalhadoras e dedicadas. E outra, eu vou te dar um toquezinho aqui, ó. Você para de dar curva, viu? Ficar se esquivando. Ai, tá vindo o patrão lá. Ai, eu vou no banheiro, se ele me ver, ele vai mandar eu fazer. Irmão, você está se sabotando a você mesmo. Você escutou? Você não fica se escondendo de trabalho. Se apresenta. O patrão tá vindo, você vai e fica bem na frente dele assim. Você fica lá, irmão. Porque daqui a pouco ele vai começar a observar que você está sempre se apresentando para trabalhar. Você vai ser o próximo que ele vai falar bem e vai te dar até um cargo maior. E daqui a pouco, ó, se não for nessa empresa, se não tem uma coisa maior para você subir nessa empresa, Deus vai ver que você se apresenta e vai te abençoar com uma coisa maior. Mas ele vê que você é sempre assim, ó. Ai, o patrão tá vindo. Ai, avisa aí que eu tô com dor de barriga, eu vou lá no banheiro. Bom, tem gente que vive se escondendo em banheiro, irmão. Nem sei porque eu tô falando isso aí. Mas vive se escondendo em banheiro, irmão. Tá sempre, vou fazer cocô. Não para isso aí, irmão. Por isso que a tua vida é com esse cheiro. Por isso que a tua vida é tudo lascada desse jeito. Não para com esse negócio, irmão. Sempre uma mijadeira. Nunca para, irmão.
Você entendeu o que eu estou falando? Sempre pessoas se esquivando, sempre se esquivando, sempre se esquivando, sempre se esquivando. A tua vida vai ser essa. Quando Deus for olhar para você, Ele vai se esquivar também. Deus vai se esquivar de você, irmão. Diga, meu Deus. E outra, você está se sabotando a você mesmo. É você que está se sabotando. Para de se auto-sabotar. Se apresenta. Eu quero ser um cavalo para trabalhar. Eu quero ser uma pessoa dedicada. Eu quero ser esforçado. E quando vem, pastor, e quando vem uma doença, você nem tem tempo para doença, você fica curado fazendo o negócio acontecer. Diga, o negócio é para cima. Amém? Quem vai ser mais pegada? Fala, pegada. Quem quer estar na pegada aí? Então tem coisa grande que vai te acontecer. Levanta a mão para o céu em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. A gente precisava ouvir 1º de julho, hein? Você já viu como é que vai ser marcado esse final de ano? Esse segundo semestre vai ser um semestre marcado por trabalho. Vai ser um semestre marcado por dedicação. De vez em quando a gente vai estar cansado, e eu vou profetizar na sua vida. Quando você estiver cansado já de caminhar, começa a correr. Oh, glória a Deus, fala isso comigo. Quando eu estiver cansado de caminhar, aí eu vou correr. Aleluia. É isso que Deus está querendo, irmão. Ele quer que você vá além, que você se dedique, que você se esforce. Ele vai te abençoar, irmão. Escuta eu te falando. Deus vai procurar você lá no campo, lá onde ninguém está vendo. Deus vai procurar e vai achar você lá lavrando. Deus vai procurar e vai encontrar você lá com as figueiras. Deus vai encontrar você lá, Ruth, lá entre as espigas. Deus vai encontrar você, Amós, lá entre o rebanho. Deus vai te encontrar, viu, José? Lá trabalhando na casa de Potifar. Deus, ele vai encontrar a pessoa que está em movimento. Sai preguiça do capeta. Fala agora, sai preguiça do demônio. Sai da minha vida, sai preguiça, sai. Esse negócio está sempre dormindo, sempre cansado. Ai, tô cansado, ai, tô ruim, ai, tô cansado, ai, tô mal, ai, tô ruim. Sai, demônio, vai embora. Vai embora, essa pessoa está sempre ruim, sempre cansada, sempre se sentindo mal. Vai embora, diabo. Sai em nome de Jesus Cristo. De repente a falta de alimentação é capeta mesmo. Você tem que mandar embora. Sai, diabo. Em nome de Jesus Cristo, essa pessoa vai ser aguerrida, pegada. Deus socorre aquele que é esforçado. Deus socorre aquele que é empenhado. Deus socorre aquela pessoa que é dedicada. Meta, foco. Você mete na cabeça e você vai. E você diz obrigado, Jesus. Aleluia, que palavra hoje, Jesus. Chega de ficar tosquenejando. Chega de ficar com sono. Chega de ficar deitado. Chega. Começa a mexer os teus pulsos. Mexe os teus pulsos, vai, mexe. Mexe os teus tornozelos agora. Mexe a tua cabeça, levanta o teu braço. Mexe o teu braço aí, vai, mexe. Você foi criado articulado. Você foi criado para se mover. Deus criou você para você se mexer. Se mexe, irmão. Se mexe, irmão. Se mexe, irmão. Se mexe, irmão. Na hora de você se mexer, está na hora de eu me mexer. Na hora que a gente começar a se mexer, Deus começa a abençoar a gente. Vai arrumar uma enxada para carpir um terreno, irmão. Vai arrumar, irmão. Vai arrumar aí vai arrumar uma foice para cortar uma grama, irmão. Vai. Você tem que arrumar uma coisa para fazer, irmão. Deus não pode encontrar você parado. Vai arrumar aí um curso, um negócio pra você fazer, irmão. Vai arrumar uma Bíblia para meditar, para pregar a palavra. Vai arrumar uma praça para pregar, irmão. Vai, irmão. Arruma aí uma coisa para fazer, porque Deus vai abençoar você desse jeito. Levante a sua voz e cante o refrão dessa canção, porque Deus quer te abençoar. Nasci pra vencer. Eu vou acreditar. Vou acreditar. Que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Nasci pra vencer. Vou acreditar. Vou acreditar. Que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Me aplauda o mais forte que você pode, a Jesus. Glória a Deus. Senta um pouquinho, só tem uma observação para fazer. Não sai da igreja aqui, eu nunca acabou a pregação. Escuta só. Agora você não vai dar um tiro no pé, irmão. Qual que é o tiro no pé? O Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, os que constroem. Não estou entendendo, pastor. Não vai me meter agora a trabalhar, e eu digo assim, ó, irmão, faz tempo que eu não te vejo na igreja, você não está? Ah, pastor, o senhor não pregou que tinha que trabalhar? Estou trabalhando. Aí você é um burro, né? Aí você é burro, né, irmão?
Não adianta você trabalhar e você não tirar tempo para estar servindo a quem, pessoal? Porque quem vai abençoar o teu trabalho vai ser o Criador do céu e da terra. Eu te falei e vou repetir de novo. Quantas vezes eu estava moído, cansado. E o que eu fiz? Eu estava na igreja. Eu chegava moído da Marco Polo. Lá na Marco Polo eu colocava porta-pacote. Aqui vocês chamam de bagageiro, né? Onde coloca as coisas assim no ônibus, não é? Aqueles ônibus de viagem. É bagageiro que fala, eu acho, né? Então lá no sul é porta-pacote. Então o que acontece? A gente metia o porta-pacote lá e furadeira e pá, aquele negócio na Marco Polo. E eu chegava de noite na igreja cansado, pede se eu dormia. Quando me dava sono, sabe o que eu fazia? Eu ficava em pé, tomava um gole d'água, pegava, jogava uma água na cara e ficava lá. Mas eu ficava ali ligado com Deus. Então, como eu disse, se o Senhor não construir a tua casa, em vão trabalhos que edificam. Ah, pastor, então não vou trabalhar. Não, pelo amor de Deus, tenha prumo. Então você tem que trabalhar, mas se Deus não abençoar o teu trabalho, não vai adiantar. Então, como eu te falando, não vai dar uma de besta aí, né? Aí senão é você pegar uma 12 e botar no pé. Pô, aí você dá um tiro no teu pé. Que tem gente, uma vez teve um rapaz lá que começou a frequentar a igreja, e ele estava na miséria, estava brava, começou a ganhar dinheiro, começou a trabalhar, veio emprego de manhã, de tarde, de noite. Aí um dia encontrei ele na rua e falei assim: irmão, não te vi mais na igreja. Ô pastor, estou muito abençoado. Falei, mas aí você tem que vir para a igreja. Quando você está mais abençoado, você tem que ir para a igreja. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu trabalho agora de manhã, de tarde, de noite, não tenho mais tempo para a casa de Deus. Falei, irmão, isso aí não é bênção, não. Isso é o diabo te enganando. Como é que Deus vai te dar uma coisa para você arrebentar aqui na terra que não tem tempo para ele? Foi Deus que deu? Será que Deus vai te dar alguma coisa que você não vai mais ter tempo para ele? Se eu dou um presente pro meu filho, Filipinho, se eu der um carrinho para ele, um negócio, até eu tô meio chateado com o negócio de celular que ele joga, que eu acho assim, ai, que bacana esse joguinho, mas começou a tirar o meu tempo com ele. Como é que você fica? Você fica bravo, você vai tirar aquele negócio. Mais um pouco eu tiro aquele negócio do videogame. Mais um pouco eu tiro, fico até meio chateado. Eu apago aquele negócio. Por que eu apago? Porque já não está fazendo bem. Está tirando a minha comunhão com ele. Eu nunca vou dar uma coisa pro meu filho que vai atrapalhar o meu contato com ele, irmão. Você vai dar uma coisa pro teu filho que vai atrapalhar o teu contato? Não, você vai dar uma coisa que vai ajudar vocês dois juntos, que nem ontem à noite eu assisti um filme junto com meu filho, Felipe. Ai, papai, eu te amo. A gente comeu lá um docinho, um negócio lá assistindo o filme. Aí, beleza. Agora eu vou dar uma coisa para ele que vai atrapalhar a minha comunhão? Deus não vai te dar uma coisa que vai fazer você não vir para a igreja, mano. Você tá louco aí. Tá? Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus.